verdade, a grande ironia desse vídeo é que eu tô falando como eu me assumi, sendo que, assim, até a amiga da minha madrasta uma vez foi me dar um drink e falou assim: ai, se esse povo de hoje, né, beija meninos, beija meninas, se interessa por pessoas. Se eu fosse de hoje, eu acho que eu seria assim. E você? Oi, gente, tudo bom? Junho é o mês da visibilidade LGBTQIA+, e foi o mês que eu escolhi para iniciar meu canal no YouTube. E o primeiro vídeo que eu resolvi compartilhar com vocês é o vídeo de como eu me assumi. Quando a gente fala sobre se assumir, é muito importante que a gente não se esqueça que a gente está sempre se assumindo. Então, todos os dias, de algum modo, eu tenho que sair do armário de novo. É um pouco chato? Sim. Mas você acaba, infelizmente, se acostumando. E por que que você sai do armário todo dia? Porque as pessoas vivem, e nós estamos inseridos também nesse mundo, numa sociedade que é heteronormativa. O que isso quer dizer? Basicamente, ela se orienta partindo do princípio de que nós todos somos heterossexuais e performamos os padrões de gênero que são colocados pra gente quando a gente nasce. E, gente, uma coisa que eu queria focar, antes de falar um pouco mais, é que eu tenho consciência do tanto que eu sou privilegiada. Então vamos focar aqui no privilégio que a gente tem consciência, porque eu sou mulher branca, eu sou uma mulher cis, né? Lembrando que cis é em oposição a trans. E eu sou uma mulher de classe média e que vive em um meio que é muito LGBTQIA+, friendly, né? Ele é amigável para as pessoas que são do Vale. Então eu sei que eu falo de uma posição de privilégio, e aqui eu tô contando só a minha experiência, eu não quero diminuir a experiência de ninguém, mas acho importante frisar isso, porque cada pessoa tem uma vivência diferente. Aqui eu não tô dizendo que o jeito que eu me assumi é o jeito que todo mundo deveria se assumir, mas ao mesmo tempo é compartilhar a minha vivência, e como é visibilidade, é orgulho, por que não, né? Todas as experiências são válidas, e tendo pessoas pra ver e pra ouvir o que eu tenho pra falar, talvez elas se identifiquem ou então talvez entendam, seja um caminho mais, seja mais um passo pra gente conseguir essa igualdade que a gente tanto busca, não é mesmo? Bom, então vamos agora para o que interessa, que é o motivo de que vocês estão aqui. Geralmente, quando as pessoas contam como elas se assumiram, elas também fazem um breve histórico de qual foi o processo delas de se entender parte da comunidade. Eu vou tentar fazer isso em outro vídeo para ser um pouquinho mais breve e deixar assim a experiência realmente de como eu me assumi. Então eu vou dividir isso em duas partes: como eu me assumi para minha família e como eu me assumi para os meus amigos. Pra minha família, eu acho que eu não consegui nem pensar muito qual seria a reação da minha mãe, que foi a primeira pessoa que eu contei. Eu não conseguia pensar qual seria a reação dela, então eu imaginei assim: eu vou falar pra ela, vou deixar claro que não é uma escolha, vou deixar claro também que eu não me interesso apenas por homens, pra também não colocar um título que eu não sabia se eu tava pronta pra assumir, pra carregar. E durante muito tempo eu inclusive fiquei na dúvida, eu falei: olha, eu acho que eu vou me assumir como lésbica, porque eu tô tendo aqui um número maior de experiências com mulheres, mas não é sobre isso. É sobre como você se identifica, qual é o seu desejo, romanticamente, pra onde você se direciona. E eu sou uma mulher bissexual, com muita tranquilidade eu falo isso hoje. Eu mandei pra ela uma mensagem e falei: mãe, eu tô aqui te mandando essa mensagem porque eu tô namorando, você já conhece a menina, e eu queria te dizer que eu não me atraio apenas por homens, e portanto, é isso aí, né? Fica a reflexão. Se você tiver qualquer dúvida, inclusive fui prestativa, se você tiver qualquer dúvida, me manda aqui, tá tudo certo. Só que depois que eu mandei a mensagem, travei, porque eu falei: gente, eu não pensei qual seria a reação da minha mãe se ela não reagir bem. Não tinha a menor ideia do que ela ia falar, sabe? Na minha memória ela não fazia comentários preconceituosos, mas também não era um vou levantar a bandeira aqui. E aí a minha mãe respondeu, chocando um total de nenhuma pessoa, eu já imaginava. Aí eu, que bom, porque eu não, né? Eu não imaginava antes. Mas
quero que você seja feliz, a gente ama do jeito que a gente ama, mas de uma maneira um pouco distante, sabe? Eu mandei vários te amo na minha mensagem e ela não mandou nada. E eu falei, decepcionei minha mãe, gelei. Mas aí, o que aconteceu foi que eu dei um espaço pra ela, porque eu sei que a gente precisa de um tempo pra pensar, pra se adaptar às informações. E aí, alguns dias depois, ela me mandou umas mensagens no WhatsApp com um monte de fotos, assim, várias, de flores. E aí eu fiquei, que isso, gente? Mandei umas interrogações porque eu não entendi. Depois eu perguntei, mãe, você plantou isso? Porque ela mora num sítio, caso não dê pra ver aqui. Mas ela falou, não, essa é a flor fulana de tal. Não vou lembrar o nome e não tem mais as mensagens, infelizmente. Eu queria ter tirado um print e guardado. Mas ela falou, essa é a flor da confiança. Eu fico muito feliz que você confiou em mim pra contar. E aí foi o momento que meus olhos encheram de lágrima e eu falei, nossa, eu sou muito privilegiada de ter essa mãe. E ficamos, óbvio, em silêncio durante um tempo. Não falávamos sobre isso. Nesse meu primeiro namoro, minha mãe não falou tanto. Já quando eu estava namorando minha segunda namorada, minha mãe já perguntava da menina, do relacionamento, como é que nós estávamos. Passamos Réveillon juntos. Então foi bem interessante isso. Então, as famílias juntas, né? Mas esta foi a parte da minha mãe. A parte do meu pai foi muito mais simples. Meu pai e minha mãe são separados desde que eu me entendo por gente. Eles já me tinham nas redes sociais. Então, qualquer pessoa que me visse nas redes sociais saberia a minha orientação sexual, porque eu não escondi. A partir do momento que eu me assumi pra minha mãe, eu não escondi. Eu nunca achei que eu precisaria esconder esse aspecto da minha vida. E de uma forma inconsciente, porque hoje em dia eu, por exemplo, ao postar esse vídeo aqui, eu tenho consciência do impacto que me assumir tão publicamente pode ter. Mas eu não quero viver um mundo em que eu preciso me esconder e essa é uma escolha minha. Eu não julgo quem não está pronto pra isso, quem não se sente confortável assim. Mas é uma escolha minha. Então eu me assumi desde sempre porque eu não viveria uma parte minha oculta, eu não acharia isso correto comigo, nem justo comigo. E, enfim, sempre postei, então qualquer pessoa nas minhas redes sociais saberia, tanto em relação a posts militando sobre direitos iguais, quanto em relação a fotos quando eu tô me relacionando com alguém. E aí, imagino que o meu pai chegou a essa informação, porque eu também nunca conversei com ele sobre isso, por meio da minha madrasta, que é a Suzana, que madrasta é um nome ruim, né, mas ela é uma pessoa maravilhosa. Que deve ter visto e falado com ele. Ela sabia, ela inclusive já falou de namorada minha, coisas assim. Imagino, tá? Porque se ele não souber pai, agora você sabe. Meu irmão, provavelmente por meio de redes sociais, mas também se não souber. Mas ele é esperto. Mas se não souber, Guidão, agora você sabe. E a minha irmã foi a pessoa mais maravilhosa, né? Porque é aquela pessoa que fala assim, oi, tudo bom? Você é bi? E aí eu falei, e foi aí. E aí veio a outra parte, que foi pra me assumir pros meus amigos que não estavam vivendo comigo naquele momento. Embora eu fale que eu seja muito aberta nas redes sociais, antes de fazer esse processo, eu queria comunicar aos meus amigos, porque também descobrir num post não seria tão legal, né? E aí, e aí eu contei pra essas pessoas. E algumas pessoas disseram, ah, ok. Mas algumas pessoas falaram, ai, como assim? Você disse que não se atraía por pessoas assim. Por que você fala isso? Até o momento que você entende que você se atrai, você acha que você é o comum. E vamos fazer aqui uma diferença muito importante: comum e normal. Você ter uma sexualidade que não é a heterossexualidade é normal. Você não é anormal por isso. Você não é doente por isso. Porque comum é aquilo que você vê com frequência, né? Por exemplo, mulheres com cabelo curto não era uma coisa tão comum, sei lá, há 7 décadas. Mas aí agora já é muito mais comum. Você não assusta, não te causa estranhamento. E nesse caso, normal é o que foi imposto. Então é uma norma que colocaram, sabe? Eles disseram isso aqui é normal, isso aqui é anormal. E a homossexualidade é normal. Ela pode não ser para muitos comum. E no meu caso, como eu não me identificava, não tinha entendido a minha atração,
para além desse padrão que nos é posto, que é o padrão heteronormativo, eu falava, então eu sou uma mulher heterossexual. Até o momento que eu entendi que não era. E aí o ponto é que alguns amigos não receberam de forma tão tranquila. Eles acharam que eu poderia ter falado antes, que eu só falei quando eu tava namorando, que eu traí um pouco a confiança, ou que eu não confiei neles a ponto de contar. Mas, gente, cada pessoa tá vivendo seu processo. Cada pessoa tem uma experiência, tá vivendo seu processo. E tem modos diferentes de achar que uma pessoa vai recepcionar essa mensagem. E eu não tava confiante, confortável em alguns casos, não sabia o que essas pessoas pensavam. E a última coisa que eu queria era ódio pra cima de mim, ódio, preconceito, o medo que eu tinha de perder amigos. E eu fiquei receosa, mas depois de um tempo, embora algumas recepções não tenham sido as melhores, eu fiquei muito mais tranquila. E foi bom ter falado para os meus amigos também, porque várias pessoas não vêm para você, mas vão para os seus amigos. Então várias pessoas falaram, ai, fulana é bi, ou então agora fulana é sapatão. Ah, mas fulana gosta de meninos e meninas, o que mais fulana gosta? Então as pessoas vêm com brincadeiras ou perguntas que são interessantes ou com preconceito para as pessoas que são próximas a você, porque na cara mesmo são poucas as pessoas que falam, né? Gente, minha câmera parou, eu não entendi. Foi nada. Então, gente, basicamente foi esse meu processo. Teve muito medo, muita insegurança. Eu achei que eu perderia pessoas e talvez eu tenha perdido, mas felizmente as pessoas que ficaram foram tão significativas e tão importantes que eu não consigo pontuar, não consigo lembrar de uma pessoa que saiu da minha vida após eu ter me assumido. Eu entendo também a minha posição de privilégio, porque eu não sou uma pessoa que desvia muito também imageticamente, né? Eu sou uma mulher que performa os padrões julgados como femininos, então eu gosto de me maquiar, eu gosto de usar vestido, salto, maquiagem, já falei, enfim, não tenho não tem um comportamento que desvia a essa norma que eu falei. E porque, novamente, isso não é anormal. Esse comportamento que algumas mulheres têm, outras pessoas têm, não é anormal. Ele só não é para alguns comum. É só uma questão de você se adaptar. E a gente se adapta a tantas coisas na vida. Por que, que a gente tem problema de se adaptar ao jeito que outra pessoa ama? Sabe, ela não tá interferindo na sua vida em nada. Ah, mas aí você vai ver um casal homossexual se beijando e a criança vai virar homossexual. Gente, eu não sabia nem que existia e já me atraía por pessoas. Então, assim, né? Você às vezes não tem consciência disso, mas o mundo te dá essa oportunidade. Quem te garante que só porque você nunca viu você não vai se apaixonar? Sabe? Mais do que isso, por que que você ter consciência que existe uma coisa faria você ser isso, sabe? Ninguém escolhe sofrer preconceito. Ninguém escolhe sofrer todas essas violências, apanhar, ter que lutar por direitos iguais. Então, vamos entender que esses processos são diferentes para todo mundo e que todo mundo merece ter a oportunidade de ser feliz e que cada um vai se assumir de um jeito, o meu jeito não é o certo. Eu não tô dizendo aqui como você deve se assumir. Como vocês viram, a reação da minha mãe foi maravilhosa. A reação dos meus pais, assim, no geral, foi muito tranquila. As minhas tias, que são como mães pra mim, também tiveram uma reação de assim, ah, a gente já desconfiava por causa de fulana. Mas enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham se identificado ou que tenham dado aí um passo para entender um pouquinho mais sobre como os processos das pessoas são diferentes, como cada pessoa é singular e como o meu jeito não necessariamente será o jeito de outra pessoa, mas esse é o meu. E eu queria compartilhar com vocês pela visibilidade do mês de junho, pelo interesse de saber vivências de outras pessoas e para você saber também que você não tá só, caso você se sinta como eu, numa sociedade heteronormativa, caso você seja uma pessoa que não corresponde a esse padrão de desejo, de amor, de afeto. Então, esse vídeo é pra você. Esse vídeo também é pra você que, embora se identifique com esse padrão, é aberto e tá disposto a viver, conviver, respeitar pessoas que são diferentes de você, porque é sobre isso, viver em sociedade, né? A gente tem que conviver.
E a gente pode conviver da melhor maneira possível se a gente quiser, se a gente respeitar, se a gente entender que o outro é diferente. E se a gente entender que ser diferente é normal, aquele bordão, mas a gente entender também que o incomum não é anormal. É comum você querer amar, é comum você querer ser amado, mas não é normal você evitar que alguém ame, você bater em alguém pelo amor que essa pessoa tem. Então esse vídeo é sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora é aquele momento jabá, então me sigam nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook e deixem aqui um like nesse vídeo se vocês gostaram, para que eu possa produzir mais conteúdo. Se inscrevam no canal, porque eu quase não tenho inscritos. Vou fazer mais vídeos também sobre essa temática. Se vocês tiverem sugestões, pode deixar aqui nos comentários. E é isso, gente. Obrigada.